Seja muito bem-vindo, eu me chamo Anderson e esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Já se inscreva no canal, se tu não é inscrito, se inscreva e deixe seu like aí. Esse vídeo eu vou falar tudo a respeito de batismo. Será que o batismo que você foi batizado é correto? Será que realmente você foi batizado segundo as Escrituras? Nós sabemos que existem dois tipos de batismo hoje no meio cristão, né? Na Igreja Católica existe o batismo por aspersão e na Igreja Evangélica existe o batismo por imersão. A Igreja Católica ela não afunda as pessoas na água como a Igreja Evangélica, ela joga uma água por cima. Isso se chama batismo por aspersão. E na Igreja Evangélica ele já afunda as pessoas na água e some ela, né? Se chama batismo por imersão. A palavra em si, batismo, vem do grego que se chama baptu, que literalmente significa mergulhar, afundar, submergir. Logo, se a gente for buscar na raiz, a palavra, o batismo correto é da igreja evangélica, ou melhor, seria da igreja evangélica, porque está da forma correta, porque quando existe uma simbologia no batismo, que quando você é batizado, você morre para o mundo para viver, para ressuscitar para Jesus Cristo. Por causa disso, quando você afunda, ali é um ato de sepultamento. Quando você afunda, a água toda te cobre, é como se a areia estivesse cobrindo seu corpo. É como quando a pessoa morre e não tem um buraco lá, só vai lá e joga areia por cima. É dessa forma, só morre para o mundo e ressuscita para Jesus Cristo. Na Igreja Católica, essa simbologia seria impossível. Porque como é que você vai pegar um copo de areia e jogar na cabeça de uma criança? Não tem como. É um sepultamento, né? Simbolicamente falando. Mas será que o da Igreja Evangélica, que é feita por imersão, que a Bíblia diz que é por imersão, será que ela está correta? O que eu vou passar para você agora é um conhecimento vindo desde da igreja primitiva, um conhecimento que veio de Jesus, né, que Deus deu para Jesus. Jesus passou para os seus 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos foi difundido aí para as 120 almas que estavam ali em Pentecostes, que receberam o Espírito Santo, receberam poder, receberam sabedoria para pregar. E ali, daquelas 120 almas, foi difundido para milhares de pessoas aí. E os evangelhos, né, nos relata, na verdade, que o evangelho foi escrito 100 anos depois da morte dos apóstolos. Por exemplo, o livro de Marcos, quem escreveu não foi o Marcos. O livro de Mateus não foi Mateus que escreveu. Isso aí foi escrito por outras pessoas 100 anos depois, né? Porque o conhecimento antigamente era passado literalmente de boca em boca, tradição, ia passando. Os pregadores ia pregando, né? Falando, ensinando, e outras pessoas iam ouvindo, ia passando, e assim, até que no ano de 325 isso acabou. Foi quando o imperador romano chamado Constantino, ele usurpou a igreja primitiva. Ele pegou o império e fundiu com a igreja primitiva, fundando assim a igreja apostólica romana. E essas doutrinas não foi mais passada, que era de boca em boca, não foi mais passada, né? A igreja usurpou nesses concílios aí, né? Tantos concílios que a igreja teve, aí foi modificando tudo, até que chegou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém continuou por imersão, né? Nós vimos isso aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que os 4 evangelhos é uma sinopse. O que quer dizer isso? Sinopse nada mais é do que um fato descrito por pessoas diferentes. Por exemplo, vou usar um acidente de carro como exemplo.
Vamos supor que eu tô passando na rua, eu vejo um acidente de carro. Aí eu olhei aquele acidente ali e tal, cheguei em casa e falei assim pra minha esposa: olha, acabei de ver um acidente de carro ali agora, rapaz. Um carro atravessou na frente do outro e foi bater. Aí nesse mesmo acidente, uma outra pessoa viu o mesmo acidente. Só que ela chega na casa dela e fala assim: caraca, eu vi um carro vermelho e do nada veio um carro rosa e passou na frente e ele bateu, voou pneu, voou peça pra tudo quanto é lado. Foi o mesmo acidente, só que essa pessoa contou com mais detalhe. Isso é o Evangelho, isso é uma sinopse. São os escritores falando da mesma coisa, só que visão diferente. Um falava mais coisa, outro dava mais detalhe, outro via que esse detalhe não é tão importante, então não vou contar. É isso. E a gente sabe também que os 4 evangelhos é uma biografia. O que é uma biografia? É contando a história de alguém. E aqui os evangelhos contam a história de Jesus Cristo, né? Lógico. Então, ou seja, só que em Mateus 28:19, onde fala ali do batismo, ali, como é algo tão importante, é algo fundamental para a sua salvação, mesmo sendo uma sinopse, deveria ser contado daquela mesma forma que aconteceu. Não era tipo, eu vou contar de uma forma, o Mateus vai contar de outras, Lucas vai contar de... Não. Porque é algo muito importante, então deveria ser contado da mesma forma. É isso que nós vamos ver aqui agora. Como Mateus escreveu que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, automaticamente, Marcos, Lucas e João deveria ser o mesmo. Mas não é isso que a gente vê, não. O que eu vou te mostrar agora é a verdadeira forma de ser batizado. Não é verdade? Então vamos lá. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos 16:15, que é o mesmo versículo da sinopse, que deveria ser escrita a mesma coisa, tá assim. Marcos 16:15 diz: pega a sua Bíblia e acompanha comigo, tá? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só, aqui já foi oculto o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou foi oculto, ou isso não existe. Não é verdade? Por quê? Era para estar escrito aqui assim: quem crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo, mas quem não crê será condenado. Não era para estar escrito aqui assim? Do jeito que Mateus escreveu? Mas não é isso que está escrito, não. E no livro de Lucas, Lucas 24:36, que seria o mesmo versículo da grande sinopse da biografia de Jesus, não está escrito isso. A verdade é que o livro de Lucas nem tem nada escrito a respeito de batismo, nem nome de pai, nem nome, nada, não está escrito aqui, não tem nada. Aí no livro de João 20:19, que seria o mesmo capítulo da sinopse, você também vai ver aqui que não tem nada escrito a respeito de batismo. Não. Então isso quer dizer o quê? Que ou o versículo lá de Mateus 28:19 foi acrescentado, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi acrescentado para dar base na doutrina que a gente pratica hoje, ou essa forma de batismo está errada. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos comer a Bíblia literalmente. Literalmente não, tá, pessoal? Comer a Bíblia no sentido de figuradamente. É figurado, tá? Uma forma figurada. Você vai achar que eu estou comendo a Bíblia. Não. A gente vai entrar dentro da Bíblia. Tudo quanto é versículo que fala de batismo, a gente vai passear. A gente vai voltar lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, aonde a primeira pessoa a batizar estava batizando, que é o João Batista, que diz assim, Marcos 1:4. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados.
antes de João, esse João aqui é o profeta João Batista, tá? Não é o João o evangelista, não, apóstolo, não. Antes de João, ninguém batizava, não existia essa palavra batismo, não tinha isso. A primeira pessoa a aparecer batizando foi João Batista. E o batismo dele era o batismo de arrependimento. Até então não tinha Pai, Filho, Espírito Santo, nem Jesus, nada, era só João. Até que o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado por ele. Agora nós vamos, presta bem atenção que agora a gente vai aprofundar na sabedoria bíblica que eu vou passar para você e o que a igreja primitiva pregava, tá? Vamos para João capítulo 3, versículo 7. João 3, 7. João 3, 7, que diz assim. Vou ler do versículo João 3 em diante para você entender. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo aqui, Jesus estava conversando com Nicodemos, tá? Jesus falou, na verdade, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou, olhou para a cara dele e falou, mas peraí, como pode nascer de novo já sendo velho? Vou continuar lendo aqui. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse aqui, nascer da água, Jesus está falando do batismo. Lembra que eu te falei que a palavra bapto significa submergir, mergulhar? É isso. Nascer, esse é o ato simbólico do batismo. É você ser afundado na água e nascer, ser sepultado e nascer. É isso que Jesus estava falando. Vamos para o livro de Atos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17, 18. Atos 9, 17, 18. Diz assim. Atos 9, 17, 18. E Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhes as mãos, disse-lhe, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne-se a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui nós estamos falando a respeito do batismo do apóstolo Paulo. Nesse versículo já era para estar escrito a forma correta de batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é isso que está escrito aqui. Só está falando. E levantou-se e foi batizado. Tá? Lembrando que o apóstolo Paulo, se você não sabe, foi a pessoa que demorou mais tempo em ser batizado. Ele demorou 3 dias. Tempo que ele ficou cego. Porque as pessoas que pregam o evangelho na Bíblia, João, por exemplo, Pedro, no livro de Atos diz que Pedro pregou, e 3.000 almas, 5.000 almas se converteu e logo eles eram batizados. Filipe, a gente vai ver isso, pregou para o eunuco e na mesma hora já foi batizado. Nos dias de hoje a gente não, igual eu, por exemplo, quando fui batizado, que é um falso batismo, que eu vou explicar isso para vocês. Provavelmente o meu batismo e o seu foi falso, a gente não é batizado da forma correta bíblica. A gente hoje, aceita Jesus na igreja, aí vai lá, faz curso, aí demora 15, 10, 20 dias para ser batizado. Na Bíblia não é assim, na Bíblia as pessoas já criam e já eram batizados. Paulo demorou 3 dias, foi a pessoa que demorou mais tempo em ser batizado. Então agora a gente vai para Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, 5. Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha isso. Aqui está falando que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, a Bíblia, eu já apresentei 2 tipos de batismo para você. O de João Batista e aquele batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Só que a Bíblia fala que só existe um batismo, um verdadeiro. E não são esses dois. É o que eu vou mostrar para você, que veio lá da igreja primitiva, direto para você. Você está entendendo? Então a Bíblia fala que só existe um batismo verdadeiro. É o que nós vamos descobrir agora. Vamos para Atos capítulo 8, versículo 12. Vamos voltar para Atos? Capítulo 8, versículo 12. Atos capítulo 8, versículo... Será que é esse mesmo aqui? Deixa eu ver aqui. Não, perdão, é Tito 3:5. É Tito, tá? É a carta de Paulo para Tito 3:15. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Tito 3:15. Tito 3:15 diz assim. 3:15 não, 3:5. Perdão, Tito 3:5 diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Aqui ele está falando sobre batismo. Só que ele não usou a palavra batismo, ele usou a palavra lavagem. Porque o batismo, ele não lava a gente dos pecados. A Bíblia fala isso também, não é? Não, lógico, o sangue de Jesus lava a gente do pecado. Só que o batismo é um meio de lavagem também. Está aqui, ó, lavagem da regeneração e da renovação. Então, o batismo é um tipo de lavagem também. Agora nós vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 25. Nós vamos andar na Bíblia, pessoal. A Bíblia é assim. Mas Pedro 3, 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21, que diz assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, Pedro não está falando a respeito do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele só está falando de batismo. Só está falando de batismo. Está vendo aqui? Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Vamos voltar para Atos, capítulo 8, versículo 38, que eu já estou querendo entrar na palavra de verdade. Atos 8, 38. Atos, capítulo 8, versículo 38, que diz assim: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Bem, como eu já tinha explicado, né? Filipe pregou para o eunuco, e o eunuco falou: pô, eu quero ser batizado. É lícito? O Filipe falou: mas porra, vambora. Na hora que a gente achar uma água aí, nós vamos batizados. Provavelmente o eunuco falou assim: pô, mas eu só criei, não tem que fazer mais nada não? Falou: não, é isso mesmo, crê no Senhor Jesus, será salvo. Tu e tua casa, mas tem que ser batizado, né? Então Filipe parou o carro, desceram e ambos foram batizados. É só isso, mas não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia só fala que foi batizado. Lembrando que nós lá na frente nós vamos saber que batismo é esse, tá? Agora vamos para Atos, capítulo 16, versículo 15. Atos 16, 15. Atos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Olha isso aqui. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Ou seja, vou ler tudo. E nos rogou, e depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor,
entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Não, é só isso aqui mesmo, então, só na parte de cima. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Aqui, Paulo é aquela feiticeira que ficava profetizando no nome dele. Você é mesmo homem de Deus e tal, que Paulo expulsou um demônio dela. Depois ele foi preso por causa disso, né? A mulher só creu e ela foi batizada. Mas não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui só fala que foi batizada. E no versículo 33 diz assim: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus, né? Aqui mais um versículo que fala sobre batismo. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. Ou seja, que Paulo, como eu já falei, Paulo foi preso, Paulo e Silas, e ali a cadeia caiu e tal, e o guarda ali olhou aquele negócio tudo, ele creu, né, que Paulo estava ali ainda, Paulo pregou, ele foi batizado, né? Só que a gente vê aqui que o batismo aqui, logo foi batizado, mas logo não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, logo ele foi batizado, só isso. Atos capítulo 18, versículo 8. Aqui mais um batismo aqui, ó. Atos 18, 8, que diz assim, Atos 18, 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos do Coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo. Não, isso aqui não precisa falar. Então, ou seja, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Ou seja, o cara, ele era o pastor de uma sinagoga, né? Ele não era batizado, porque não existia batismo até então. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos seus ouvindo, e muitos dos seus coríntios ouvindo e creram e foram batizados. Ou seja, aqui mais um versículo que fala de batismo, mas aqui não está falando de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só está falando que ouviram e foram batizados. Agora vamos para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Vamos andar na Bíblia, né? Vamos andar sobre a Bíblia aí. Tem que andar mesmo. Coríntios 1, 14. Que diz assim: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo lá, né, que a gente viu agora mesmo, né, o principal da sinagoga, e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destas, não sei se batizei algum outro. Ou seja, Paulo aqui está falando a respeito das pessoas que ele batizou. Presta bem atenção. Aqui já começa a revelação do verdadeiro batismo, que diz assim: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Quer dizer o quê? Que o batismo é feito em um nome. Paulo já falou, opa, esse batismo aí não é em meu nome não. Ou seja, logo, se não é no meu nome, é no nome de alguém. Será que esse alguém seria o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Como a gente viu um versículo isolado só, que é de Mateus 28, 19. Aqui Paulo já dá uns esporos para nós, ou seja, opa, peraí, o batismo é feito em nome de alguém, tá? E não é no meu. Aqui vamos lá de novo, dou graças, tá escrito aqui, ó, em Coríntios capítulo 1, versículo 14 em diante. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Agora nós vamos descobrir como é que era o batismo verdadeiro, o batismo bíblico, o batismo da igreja primitiva. É o que eu vou mostrar para você, o batismo verdadeiro da igreja primitiva, como era feito. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, vou ler um pouquinho acima para você entender melhor.
O título é As Primeiras Conversões. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, aqui a revelação se cumpre. Pedro disse-lhes: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro deixou claro: eu batizo somente em nome de Jesus Cristo. Porque senão era para estar escrito aqui, ó: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Mateus escreveu lá no versículo isolado. Mas Pedro está falando aqui: não, cada um de vós seja batizado somente em nome de Jesus Cristo. Olha isso. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. O batismo verdadeiro, bíblico, 100% bíblico, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como você sabe, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma mentira, é uma doutrina da Igreja Católica, uma doutrina pagã que vem desde lá do Egito Antigo. Inclusive, tá aparecendo no card aí, ó. Esse aqui é o vídeo que eu fiz falando a respeito disso. Aí, ó. Tá? Aí, tá. É mesmo, tá? Então, mas para ser uma doutrina tem que ter mais de um versículo, né? Porque batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só existe um versículo dizendo isso. Mas nem na sinopse dos 4 evangelhos tá falando isso. Mas Pedro apareceu batizando. Pela primeira vez, Pedro batizou alguém. E foi em nome de Jesus Cristo. Mas e depois? Será que os apóstolos, os discípulos continuaram batizando só em nome de Jesus Cristo? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós vamos ver em Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12. Diz assim: Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Espera que eu comi uma vírgula aqui. Vamos ler de novo aqui, ó. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Olha isso. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira. Está escrito, ó. E pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam. É do nome de Jesus Cristo que se batiza. Você não está satisfeito, não? Então vamos para Atos capítulo 19, versículo 4. Atos 19, versículo 4. Está escrito assim, ó. Atos 19, 4, 5. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento. Ele está falando de João Batista, tá? Com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele haviam de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Cara, o nosso batismo é uma fraude. O nosso batismo hoje é mentira. A gente não foi nós não fomos batizados da forma correta bíblica. Está aqui. Mas Paulo disse, certamente. O que aconteceu aqui? Paulo, né, foi pregar numa cidade chamada Éfeso, né? Na cidade de Éfeso, Paulo foi pregar lá. Chegando lá, já tinha uns caras que foi batizado. Só que ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, com o batismo do João Batista, batismo de arrependimento. Aí Paulo falou assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, que foi o seu batismo, dizendo ao povo que crescem no que após ele haviam de vir, isto é, Jesus Cristo. Só que Jesus veio e ele instituiu um outro batismo, que é esse. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram batizados com o batismo do João Batista. Paulo pregou a verdade para ele e Paulo batizou eles de novo. Só que Paulo batizou ele somente no nome
de Jesus Cristo. Não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque senão a mentira continuaria. O batismo seria falso. Todo aquele que foi batizado com o batismo de João Batista, do arrependimento, tiveram que ser batizados de novo no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo fez aqui nessa situação. Atos capítulo 19, versículo 4 e 5. Aqueles caras já tinham sido batizados com o batismo de João Batista. Só que Paulo pregou para eles de novo. Aí eles creram. Aí Paulo falou, agora eu vou te batizar da forma correta. E a forma correta é, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Tá satisfeito não? Você não deve estar satisfeito não, né? Vamos para Atos capítulo 22, versículo 16. Atos 22, versículo 16, que diz assim: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Está prestando atenção? Como é que a fraude, a mentira cai por terra? E você que está me vendo está recebendo literalmente a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos pregavam dessa forma. Está aqui, ó, está escrito aqui, ó. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Que maravilha! Agora vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, cadê Gálatas? Gálatas 3, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: Porque todos quantos fostes batizado em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Né? Aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho. Não. Aquele que foi batizado em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Tá vendo? Porque todos quantos foram batizados em nome de Cristo, vos revestistes de Cristo. Eu não fui batizado em nome de Cristo, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Não é nome, é título. Porra, eu sou o pai do Miguel. Não. Aí como assim? Você vai ser batizado em nome do pai do Miguel? Não. Você tem que ser batizado em nome do fulano de tal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peraí, em nome do Pai. Mas Pai não é nome. Em nome do Filho. Filho também não é nome. O certo deveria ser, eu te batizo em nome de Ial cheio do Rush, que seria o Pai, Filho e Espírito Santo, o nome verdadeiro deles. Ou seria assim, te batizo em nome de Jesus, em nome de Jeová e em nome do Espírito Santo, que nem é nome. Não é? Você tá entendendo como é que é uma fraude o batismo? Portanto, todos quantos foram batizados em Cristo já foram revestidos de Cristo, batizados em Cristo. Não para por aí não. Na verdade, é isso. Então, como você viu, né, ali no livro de Gálatas, nós fomos batizados, o batismo verdadeiro é em nome de Jesus Cristo. E nós não fomos batizados em nome de Jesus. A Igreja Católica batiza errado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, por aspersão. A Igreja Evangélica também batiza errado. É porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é uma doutrina que veio da Igreja Católica. E Martinho Lutero, quando fundou a Igreja Protestante, em 1517, que ele se rebelou contra a Igreja Católica, que ele era um padre, e trouxe esses dogmas falsos, mentirosos. A Igreja Primitiva não batizava assim. Não batizava assim. A Igreja Primitiva batizava quando você tiver a oportunidade. Peça até mesmo o seu pastor, né? Manda esse vídeo para ele. Fala assim: pastor, eu quero ser batizado somente em nome de Jesus Cristo, porque essa é a forma correta, como os discípulos antigos faziam, certo? Então é isso. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é Pregando como os Apóstolos Pregavam.